Olá pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje é a respeito da nossa disciplina da saúde da mulher. É, Nossa aula de hoje vamos falar sobre o planejamento familiar. A gente solicitou na última aula que fosse realizado uma atividade referente a esse planejamento familiar. Podemos falar de planejamento familiar com bem calmo e mais tranquilo na nossa aula de hoje. Nós podemos falar que trata-se de um conjunto de ações que auxiliam mulheres e homens a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir a gravidez indesejada. Sabemos que esse direito ele está garantido por lei na nossa Constituição Federal, o direito ao planejamento familiar. Esse direito ao planejamento familiar ele está garantido na Constituição brasileira, na Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Vamos estudar um pouquinho hoje a respeito de alguns métodos. A gente deu uma introdução na nossa primeira aula e hoje a gente vai dar continuidade a respeito de alguns métodos preventivos. Impedem, como vocês sabem, que um dos métodos preventivos é o uso da camisinha masculina, como também da feminina, sendo que é mais comum, mais utilizada, até por questão de facilidade, é a camisinha masculina, que impede que ocorra a fecundação, evitando que o espermatozoide encontre o óvulo, criando barreiras físicas. Como vocês, muitos têm conhecimento prévio, que o preservativo masculino é colocado no pênis ereto do homem, com o objetivo de barrar o espermatozoide após a ejaculação e previne não só da gravidez, mas também de DSTs e tem eficácia entre 90 a 97%. Tem o outro método que é o preservativo feminino, que muitas mulheres não utilizam, não gostam de utilizar, e é um método que mais utilizado é apenas o preservativo masculino. O preservativo feminino, poucas mulheres gostam de utilizar. A respeito do uso do preservativo feminino, ela é uma bolsa de plástico fino, bem transparente, macio e resistente, com dois anéis, sendo um preso na borda e outro móvel, que não se deve ser removido dentro da bolsa. Para colocá-la aí corretamente, a mulher deve encontrar uma posição confortável, segurando e flexionando um anel interno. A mulher deverá introduzir e deslizar esta extremidade até o fundo do canal vaginal. O anel externo deve ficar aproximadamente 3 centímetros para fora da vagina, recobrindo e protegendo a vulva. Pessoal, continuando falando de métodos de barreira, nós temos também o diafragma, que é um anel flexível coberto no centro com uma delgada membrana de látex ou silicone, em forma de cúpula, que se coloca na vagina cobrindo completamente o colo uterino. A parte superior da vagina impedindo a penetração dos espermatozoides no útero e trompas. Para ver o funcionamento correto do diafragma, a mulher deve colocar dentro da vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação e retirá-lo 12 horas após o ato. Apresenta chance de falha de apenas 10%, tendo aí 90% de eficácia. Temos também os anticoncepcionais. Temos o dispositivo DIU, que é o dispositivo intrauterino. O DIU são artefatos de polietileno, aos quais pode ser adicionados cobre, o hormônio que inseridos na cavidade uterina e exerce sua função contraceptiva. A inserção do DIU, pessoal, precisa ver os momentos apropriados para
iniciar o uso. Mulher menstruando regularmente, até 48 horas após é, após o parto e após o aborto espontâneo, se não houver nenhum tipo de infecção, pode estar sendo realizada a inserção do DIU. Temos outros métodos comportamentais que não são considerados seguros, pois estão sujeitos a variações físicas e hormonais. Dentre eles encontra-se o método da temperatura basal corporal, o método do muco cervical, que é a famosa tabelinha. O método da tabelinha, ela é baseada em um cálculo realizado a partir de um calendário para saber o início e o fim do período fértil. Desse método são evitadas relações nos períodos em que há maior chance da gravidez. Teoricamente, a mulher é mais fértil no meio do seu ciclo menstrual, ou seja, nos ciclos mais comuns, de 28 a 30 dias. A fertilidade máxima seria entre o 12º dia e o 15º dia, por exemplo, contando como primeiro dia o início da menstruação. Mas isso é válido apenas para quem quer engravidar e não para quem quer prevenir a gravidez. Então entenda, teoricamente é o período fértil no seu ciclo, ou seja, é nos ciclos mais comuns de 28 a 30 dias. Então, a fertilidade máxima seria entre o dia 12º e o 15º dia, contando a partir do primeiro dia o início da menstruação. Lembre-se que isso aí é válido para quem quer engravidar, tá, gente? Entendam a situação e não para quem quer prevenir a gravidez. E aí essa tabelinha pode ser circulada e ver quais os dias férteis e os dias não férteis. Temos alguns métodos também, métodos definitivos. Temos a laqueadura e a ligação tubária, realizada através de microcirurgia. É necessário que certifique-se se é se dá certificar da gravidez, de não estar de não ter engravidado antes, a importância do aconselhamento quanto à dificuldade da reversão, porque muitos casos temos algumas mulheres que querem reverter a situação e não conseguem mais, é muito difícil. Tem um período que pode acontecer a reversão dessa laqueadura, porém é muito complicado de ser realizada. No nosso planejamento familiar também entra também o homem, o sexo masculino também entra nesse planejamento familiar, porque tem um método definitivo a respeito da vasectomia, que consiste em impedir a presença de espermatozoides no líquido ejaculado por meio da obstrução dos canais diferentes, diferentes não, dos canais deferentes, desculpe aí. A importância do aconselhamento quanto à dificuldade de reversão. Então é bom sempre o profissional de enfermagem estar atento ao aconselhamento, ao aconselhamento da parte educacional da saúde da família a respeito dessa reversão. Tem que deixar bem claro para o nosso paciente. Então eu estou colocando aí para vocês aí colocando para vocês uma atividade para vocês entregarem até o final da aula, até meio-dia, vocês podem estar entregando essa atividade. Uma atividade simples de 6 questões, são atividades de fixação do nosso conteúdo para que a gente compreenda melhor o nosso conteúdo. Eu vou estar colocando para vocês lá o que de 1 a 6 questões, o que é planejamento familiar, quais os métodos de anticoncepção e barreiras mais usados pelas mulheres, qual a importância de esclarecer dúvidas sobre a saúde da mulher
a um adolescente, quais os períodos mais apropriados para a inserção do DIU e qual o motivo, por quê. Quinto, como ocorreu o procedimento de vasectomia, procedimento realizado no homem, mas que visa a concepção na mulher, é onde o homem entra aí no planejamento familiar. O que é laqueadura? É o mesmo que ligadura tubária? Como ocorre o procedimento cirúrgico da laqueadura? Então, são apenas aí de 1 ao 6, uma atividade simples, uma atividade com ao intuito de fixação do nosso conteúdo. Pessoal, peço desculpa a vocês, minha garganta não está muito legal. Se cuide, use máscara nesse tempo difícil. O professor aqui está sem máscara porque está em casa, está isolado, sozinho. Por isso que eu estou aqui passando para vocês essa aula sem máscara. Mas onde você estiver, vocês se cuide, pessoal. Pessoal, resumindo, meus caros alunos, resumindo aí a respeito do planejamento familiar, para ficar bem de uma forma que a gente entenda, um dos conceitos é o planejamento familiar, uma forma de assegurar aos cidadãos o acesso à informação e aos métodos de contracepção eficaz e seguro e aos serviços de saúde adequados, que permitam uma sexualidade segura e saudável, bem como a gravidez e parto nas condições mais adequadas. O objetivo do planejamento familiar é promover comportamentos saudáveis face à sexualidade, informar e aconselhar sobre a saúde sexual reprodutiva, reduzir a incidência das infecções de transmissão sexual, reduzir também a mortalidade e a morbilidade materna e perinatal e infantil, permitir que o casal decida quantos filhos quer, se os que, se os que quer e quando os que quer ter filhos, temos que respeitar, preparar e promover uma maternidade e paternidade responsável, melhorar a saúde e o bem-estar da família e daquela pessoa em particular. O que faz nessas consultas do planejamento familiar? Como nós, técnicos de enfermagem, somos estudantes, nós podemos estar fazendo essa pergunta: o que se faz em uma consulta de um planejamento familiar? Então, pessoal, vejam só. As consultas do planejamento familiar permitem obter informações concretas sobre o desenvolvimento do corpo em relação à sexualidade e à reprodução. E nós, profissionais de enfermagem, temos que ter o maior cuidado e a maior ética, principalmente com a pacientes adolescentes. Gravidez e consequências de uma gravidez não desejada. E aí, se for preciso, solicitar também o serviço psicológico, serviço social, dependendo da família. A anatomia, a fisiologia da sexualidade humana e a sua função reprodutiva. Falar de forma bem clara para nossos pacientes a respeito dos métodos contraceptivos, infecção e transmissão sexual, entre elas transmissão pelo vírus HIV, hepatite B e C, sífilis e herpes genital, entre outros. Os métodos contraceptivos, a gente falou de alguns, devido ao fato de alguns métodos contraceptivos apresentarem contraindicações, é muito importante que sejam feitas consultas de planejamento familiar, pois os médicos terão em conta uma série de fatores para indicar um método adequado a cada pessoa. Então, o método contraceptivo pode aí variar de pessoa para pessoa. Não é que o método que uma família usa, que um casal usa, que vai ser uma receita de bolo que vai ser para todo mundo utilizar, ou a maioria daquelas pessoas utilizar aquele método contraceptivo. Cada organismo reage de uma forma diferente, então você tem que
ver qual o melhor método, junto com a equipe médica, o enfermeiro da UBS, da Unidade Básica de Saúde, e também com o médico da UBS. O método contraceptivo ajuda a prevenir, como vocês sabem, gente, a gravidez não desejada, permitindo a vivência da sexualidade de forma mais saudável e segura. Quais os tipos de métodos contraceptivos? A gente falou de alguns e nós temos os métodos que podem ser reversíveis e aqueles que podem ser definitivos. Como vocês entendam melhor, aqueles definitivos, esse tipo de método tem um efeito permanente, ou seja, a mulher nunca poderá mais engravidar, que é aqueles métodos realizados com laqueadura. Então, esse tipo de método, por exemplo, ele é um tipo de método definitivo, e esse tipo de método tem um efeito permanente, ou seja, a mulher não poderá mais engravidar. Já os métodos contraceptivos são aqueles métodos que são reversíveis, são aqueles que permitem a mulher engravidar quando deixarem de utilizar aquele método. Como tem acesso a esses métodos contraceptivos e consultas de planejamento familiar? Os métodos contraceptivos eles são fornecidos gratuitamente nos centros de saúde e hospitais públicos, tais como consultas de planejamento familiar, e todas as pessoas têm o pleno direito a esse acesso, assegurado por lei, que a gente citou no início da nossa aula. O acesso a consultas e serviços de planejamento familiar, independente do seu sexo, idade ou estado civil, e é um direito do cidadão. O preservativo masculino ele constitui uma barreira à passagem do esperma à vagina durante o ato. A maioria dos preservativos são feitos de látex. Quando uso corretamente, para além de ajudar a prevenir a gravidez, o método também diminui o risco de contrair DST. O que são DST, pessoal? Vamos lembrar lá, são doenças sexualmente transmissíveis. A gente viu em algumas aulas de microbiologia a respeito dessas doenças sexualmente transmissíveis. Nível de eficácia. A eficácia deste método, dependente da utilização correta e sistemática, ocorre de 5 a 10 gravidezes por ano a cada 100 mulheres. Então, é um método bem seguro. Cerca aí, um método seguro e mais vantajoso para quem não quer utilizar um método definitivo. O preservativo feminino, a gente falou a respeito. Temos também o diafragma. Lembrando, gente, que o diafragma, dando uma revisada aqui para vocês, é um dispositivo de borracha com um aro flexível que se introduz na vagina. Gente, vocês podem estar pesquisando também, estudando imagens, como é um diafragma, e vocês tá vendo a imagem, fica mais fácil de vocês compreenderem. Quando esse, como ele é flexível e se ele for introduzido de forma correta na vagina, quando ele é usado de forma correta, previne o contato com o colo do útero, o esperma com o colo do útero, funcionando como meio de eficaz de com contracepção, contudo, não previne DSTs. DSTs. Nível de eficácia. O diafragma oferece um nível de eficácia relativamente alto, 15 gravidezes em cada 100 mulheres ao ano. E aí temos as pílulas. As pílulas contraceptivas é um método que, através da ação hormonal, inibe a ovulação, evitando a gravidez. E a mulher deverá ser acompanhada
periodicamente por um médico. Existem as pílulas de tipo combinado, que contém estrogênio e progestagênio. Existem ainda pílulas que contêm só progestagênio, que devem ser receitado caso o estrogênio não seja recomendável. A pílula não protege das DSTs. Temos que ficar atento a esses detalhes. Um nível de eficácia, se tomada corretamente, a pílula apresenta uma elevada eficácia, uma combinação aí de, de uma gravidez por ano em cada 100 mulheres de 0,1, ou seja, uma eficácia de quase 100%. É, dispositivo intrauterinos, o DIU, é um pequeno dispositivo de plástico revestido com fio de cobre que, inserido no útero, impede a gravidez através de alterações de condições uterinas, funcionando também como uma barreira aos espermatozoides. E a inserção é feita numa consulta médica, podendo permanecer no útero durante vários anos.